Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5 e o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem diz amém por isso? Que dê a mão dos mansos aqui. Eita, vamos ver. Vamos tirar. Havia uma propaganda de um sabão famoso aí que tirava a prova da janela. Vamos tirar a prova da janela hoje, né? Sabermos se somos realmente mansos ou não, irmãos. Eu quero só retrospectar e faz, se necessário, algumas coisas, irmãos. Nós estamos meditando há quase um mês no Sermão do Monte. E quando a gente fala do Sermão do Monte, as pessoas sempre focam as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte, segundo o registro de Mateus, vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Ele vai falar de coisas necessárias para a nossa ética cristã. Eu já falei aqui que o Sermão do Monte não são brocardos, não são aforismas, não são apotegmas, não são, irmão, máximas. São coisas fundamentais para a nossa vida. Todo cristão, ele tem que estar com a vida dele pautada dentro do Sermão do Monte. Jesus está preocupado com a ética do verdadeiro cristão. Eu gosto de citar uma frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes: não adianta moralidade pública sem piedade secreta. O crente não pode ser crente somente na igreja, tem que ser em casa com a família, tem que ser na faculdade, tem que ser no trabalho, tem que ser na rua, tem que ser sozinho, tem que ser viajando, indo e voltando. O crente tem que ser crente em todos os momentos, irmãos, né? Existe, irmãos, um conto, é uma citação na República de Platão, falando sobre o mito de Giges. Giges era um pastor, um camponês, um homem simples que cuidava de ovelhas, e de repente ele está pastando, levando as ovelhas para pastar no campo, dá um terremoto, e ele entra, abre-se uma abertura na terra, e uma fenda, e sai um cavalo, irmão. Tem um cavalo lá, e dentro do cavalo de metal existe um anel. E ele é um homem simples, um homem humilde, um homem que é submisso ao rei. E ele pega o anel e coloca o anel no dedo. E ele, quando coloca o anel, e ele roda o anel como nós costumamos rodar um anel, e ele vê que ficou invisível. E ele voltou de novo o anel, ele torna a ficar naturalmente. Aí ele teve uma ideia: ora, se eu sou invisível, eu não posso mais ser visto pelas pessoas. O que ele faz? Ele entra no palácio, fica invisível, mata o rei e casa com a rainha e torna-se um tirano. Aí Platão vai colocar isso de forma bem assertiva, que a moralidade de uma pessoa, a ética de uma pessoa, ela pode estar até invisível, mas ela tem que ser a mesma pessoa. Então as pessoas, quando estão distante do convívio natural, do grupo que ele vive, tem que ser a mesma pessoa. O crente aqui é no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, em todo canto, irmão. Não importa, ele é crente na família, ele é crente com os amigos que às vezes está junto dele, que quer contar alguma coisa indecente e para, porque o irmão, a irmã chegou, porque eles respeitam, sabem que nós temos uma ética diferente do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos cidadão dos céus. A nossa ética não é mais deste mundo. O crente não pode mais se mancomunar com o curso deste mundo. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra, e se este sal se tornasse insípido, para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Mas graças a Deus que nós ainda temos a ética. Nós somos a luz do mundo, e este mundo tem que saber que nós somos pessoas diferentes. Glória a Jesus. Fazer que nem os pregadores, é só introdução, viu?
Eu já falei, irmãos, que o cerne do Sermão do Monte, segundo Wisber, é no capítulo 5, versículo 20. Esse texto tem que ficar na nossa mente. Ele tem que ficar saturado em nossa mente. Ele tem que ser que nem aquela propaganda que passava do J. Andrade. J. Andrade, J. Andrade, J. Andrade. Então, é que nem o batom garoto, como batom, como batom, como batom. Então, isso tem que ficar na nossa mente, não pode sair. E o Wisber disse que o capítulo 5, versículo 20, é o cerne do Sermão do Monte. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas vamos caminhar para a palavra de Deus. Esta bem-aventurança, irmãos, está na contramão dos valores do mundo. Porque, segundo o pastor Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a humanidade, quando pensa em força, em poder, sempre coloca uma situação militar, bélica, uma situação econômica, uma situação política. Então, quem tem força no mundo, na ótica do mundo, tem poder, manda, desmanda. Mas Jesus está dizendo que para entrar no reino, tem que ser o quê? Manso. E nós vamos aprender nesta noite o que é ser manso na presença de Deus. Andemos com a palavra. Salomão, quando vai escrever Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 11, veja o que Salomão diz: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Aleluia. São privilégios que a vida oferece, irmãos. Nem todo corredor ganha sempre as corridas. Sempre vai ter um corredor que vai vencê-lo. Todo forte um dia tomba. Todo sábio um dia é engodado pelas coisas dessa vida. Ele é tão sábio, mas de repente uma coisa tão simples, ele sim vai se enveredar por isso e perde a estribeira. Isso acontece conosco. A gente às vezes pensa que resolve uma coisa e não resolve. E vem alguém com menos capacidade do que nós e resolve. E a gente fica dizendo, por que eu não resolvi esse negócio aí? Então, é Deus que faz isso. Para quê? Para que a nossa arrogância, o nosso orgulho, ele não possa tomar o lugar das coisas. Aí Deus nos humilha. Deus mostra que é Ele que faz tudo em nossas vidas. Há uma dependência. Jesus está mostrando que tem que haver uma dependência entre o discípulo e o seu mestre. Quem ensina é Cristo. Quem mostra é Cristo. Quem dá é Cristo. Quem instrui é Cristo. Quem faz é Cristo. Quem pode é Cristo. Então Cristo, Ele vai nos ensinar, através da ética do reino, como nós devemos nos portar diante dEle. Glórias a Jesus. Por quê? Porque somos falíveis. A gente muitas vezes pensa que é alguma coisa. Quando eu digo alguma coisa, eu não estou falando de ser realmente. Porque se irmãos, ninguém pode tirar título de ninguém, ninguém pode tirar honra de ninguém. Agora, essa honra e esse título não pode solapar, irmãos, a nossa fé. Não pode. Nós temos que estribar
a nossa confiança em Deus. Depositar tudo que nós temos nas mãos de Deus. Aí Isaías, sendo inspirado por aquilo que a teologia falou de forma técnica, no Theopis Neustos, ou seja, a revelação de Deus soprada para o homem, para que ele possa escrever alguma coisa da vontade de Deus. Aí Jeremias escreve no capítulo 9, versículo 23 e 24, e diz: assim diz o Senhor, aquele que pode, aquele que manda, aquele que faz, aquele que controla, aquele que rege todas as coisas. O que é que o Senhor diz? Não se glorie o sábio na sua força, sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Aí no 24 diz: mas o que se gloria, glorie nisto, em me entender e de conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, que não muda, que não falha e que não dormita. Só Ele pode falar desta forma para nossas vidas. Continuando o pensamento do pastor Martin Lloyd Jones, ele vai dizer o seguinte: ser manso não é um atributo natural. Mansidão não é apenas uma boa índole, não é ser uma pessoa educada, não é apenas algo externo, aparente, convencional. É uma obra da graça no coração. Na verdade, ser manso é fruto do Espírito. Aleluia. Por que, irmãos? Às vezes a gente está na casa de Deus e a gente se acha bonzinho. Já chegou nessa situação de achar que você é uma pessoa boazinha, né? Ah, Deus, eu sou tão bonzinho, né? Eu sou uma pessoa tão sociável. Eu sou educado. Eu me comporto bem. Mas mansidão não é isso, irmãos. Mansidão é um trabalhar de Deus na nossa vida. É Deus trabalhando, é Deus nos triturando diante dele. Deus precisa, irmãos, nos triturar. O vaso velho que veio lá de fora não presta para nada. Deus precisa trabalhar com este vaso. O apóstolo João é conhecido de nós como apóstolo de quê? Do amor, do filhinhos. Amai-vos uns aos outros. Mas João e Tiago foi chamado de Boanerges, filhos do trovão. Quando Lucas escreve o seu evangelho, no capítulo 9, versículos 51 ao 56, Jesus quer quando diz: e eles não quiseram receber. Por quê? Porque o semblante de Jesus transmudou-se. Era a última semana. Ele ia passar pela Pérea, contornando o Jordão para voltar para Jerusalém, no capítulo 19. E ele quer pousar, e eles disseram: aqui não. Aí João disse: Senhor, quer que nós façamos como Elias? A gente ora, desce fogo do céu e queima tudo, torra. Acabou-se tudo. Jesus disse: eu não sei de que espírito é vocês, mas Jesus vai domar João. Jesus vai botar cabresto em João. João vai terminar o seu apostolado manso, manso,
manso. Diz a história que na igreja de Éfeso, João com quase 100 anos chegava segurado pelos irmãos e olhava para a igreja e dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Nesta noite a doma de Cristo está aqui para dizer para você que você não tem mais vontade, não tem mais querência. Ele é o dominador de nossas vidas e louvado seja o seu nome para todos sempre. Manso. A nossa índole, irmãos, é má. A gente se enfurece rápido. A gente está tranquilo, de repente uma coisinha, a gente perde a estribeira. Faz coisa que, meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse? Porque a nossa índole caída, defeituosa, mal administrada, a gente perde a paciência com o filho, perde a paciência com o marido, com a esposa, a gente perde a paciência com o pastor. É a índole humana. Agora Jesus sabe domar essa índole como ninguém. Deixa a pessoa com um pavio longo, que não tem chá de camomila que resolva, não tem calmim e nem calmã, mas a rédea de Jesus, o ensino dele, o exemplo dele, a palavra dele, o trabalhar dele diz para nós: você não é manso, mas o meu Espírito em você lhe amansa, ele deixa calmo, calmo, calmo. Aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito ele vai nomear, ele vai elencar, é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Aí Paulo diz: mansidão. Aleluia. Quase que ninguém fala em mansidão, né, irmãos? Não. As pessoas são agitáveis, irmãos, e o mundo nos torna agitáveis. A gente perde a estribeira por qualquer coisa. Vai saindo do estacionamento, aí vem um carro mais apressado, aí quer fechar a gente. A gente perde a estribeira. Mas Jesus sabe nos domar. Então ser manso não é virtude, é graça, irmãos. Não é mérito seu, é graça de Deus. Se não desse o Espírito, se não desse o dom, se não desse o fruto, você nunca vai ser domado. E olhe, eu vou falar isso de missa de corpo presente. Tem muito crente na igreja que precisa ser domado. Aleluia. O doutor e teólogo pastor John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: mansidão não significa impotência, mas domínio próprio. O manso não é o demente, irmãos, não é a pessoa lerda. Não, isso não é manso. O manso não é um pusilânime, um covarde. Não é. O manso, isso não deve ser manso. Aí a Bíblia, falando sobre o controle e o domínio próprio, vai dar um exemplo muito importante em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Vê o que a Bíblia diz, irmãos: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Não se controla. Uma pessoa que não tem limites. Aleluia.
Aí em Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Uma pessoa controlada, irmãos, é uma pessoa mansa. Já falei e quero mais uma vez colocar à baila isso aqui. Eu estou certa vez na fila do banco para ser atendido. Eu acho que na minha frente tinha umas 10 pessoas. E eu estava por último. E nesse dia, irmão, estava entrando em pane direto o sistema do banco. Aí saía fora do ar, voltava o pessoal reclamando. Mas uma forma de reclamar moderada. A primeira cliente, ela se aproxima até a atendida. A irmã, ela deu um show no banco. Isso é um absurdo. Gerente ignorante, sei de quê, os caixas burros. Eu digo, meu Deus. Eu não sabia que aquela mulher era uma irmã. E eu estou lá atrás. Lá vem ela. Quando ela terminou de falar, aí voltou a funcionar tudo de novo. Aí ela acalmou, o pessoal, minha senhora, está vendo? No instante voltou, a senhora ficou nervosa. Aí eu percebi que era uma irmã, aí ela, quando sai do caixa, aí eu dou um passo para a direita para vê-la face a face. Ela olhou para mim, baixou a cabeça, saiu. Eu passei mais de meia hora na fila, pastor Mengado. Quando eu saio, quem está lá fora me esperando? A irmã. Aí eu saí, ela disse, por favor, eu fui lá, o senhor viu o que eu fiz? Eu digo, vi e ouvi. Ela disse que absurdo, não foi? Eu digo, foi. Que descontrole, não foi? Eu digo, foi. Ela disse, o senhor me perdoa? Eu digo, minha irmã, né? Só devia pedir perdão ao povo lá, não era mim não, né? Porque ela, que papelão eu fiz. Então tem gente que não se controla, irmãos. Está na fila. Está já perto de ser abençoado, perde a estribeira. Aí dá show, aí faz gracejos, perde a bênção de Deus. Mas Jesus é bom. Eu estava vendo um pensamento de Thomas Watson. Thomas Watson foi um grande pregador puritano. E ele vai trazer algumas considerações sobre ser manso. Ele vai dizer, uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela não se rebela contra Deus. Os irmãos viram Jó, que era um homem o quê? Riquíssimo, que tinha ovelhas, tinha camelos, tinha jumentas, 10 filhos, uma vida sossegada, tinha tudo. Um homem pio, que orava pela sua descendência, acordava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos, mas perdeu tudo. Perdeu e perdeu mesmo, como diz as pessoas, na cepa. Tudo perdeu, casa caiu, os filhos, 10 filhos morreram no mesmo dia. Situação trágica. Que dor incalculável nós sabermos a dor de Jó. Incalculável. Nós não podemos nem imaginar o que Jó sentiu. A gente perde um ente querido, irmão, já sente, imagine perder 10 filhos. Filho, irmãos, filhos é uma rama que sai de nós, que nunca desligada. Filho para nós é sempre os meninos. O menino, o rapaz cresce de barba, já está homem, tem neto, e o pai sempre chama os meninos. O menino está lá em casa, o menino vai para lá, os meninos vão começar a comer. É os meninos. A visão do pai, da mãe, dos filhos, é sempre os filhos pequenos, irmão. Ele sempre vai ser os meninos do pai e da mãe. Aí Jó perdeu 10 filhos. A mulher entra em parafuseta, e as pessoas criticam. Essa mulher de Jó não é crente não. Vai tu, mulher, perder 10 filhos para ver. A mulher sai do siso normal, irmãos. A mulher fica como uma louca. A mulher não sabe mais o que fazer. A mulher quer questionar a Deus. A mulher quer questionar a Jó. Por que
10 filhos morrem, 10 filhos. Aí Jó vai dizer o seguinte, Jó no capítulo 2, versículo 10. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nome dele tem que ser dada honra e glória, independente de circunstância. Ele é Senhor soberano em nossa vida. Glórias a Jesus. Aleluia. Segundo ponto que Thomas Watson vai dizer o que é ser manso. Ser manso é uma pessoa que está debaixo do controle de Deus. Falei a princípio que Deus tem as rédeas das nossas vidas. E a palavra manso, irmãos, foi tirada de uma linguagem grega, aonde os gregos diziam, se você pegar um animal que é selvático e trazê-lo para sua casa, você precisa domá-lo. O que é domar? Domus vem da palavra lar, de habitação. Então, um animal domado é um animal que sabe conviver dentro de casa. Quando Aristóteles escreveu Ética a Nicômaco, Aristóteles disse, virtus in medium est, a virtude está no meio, nem mais, nem menos. Os extremos são vícios. O crente, irmãos, tem que ser mediano, tem que equilibrar as coisas. O que é que Jesus está dizendo? Olha, todo homem tem a índole má, é um animal selvático. Um homem, irmãos, quando não tem o Espírito de Deus, é capaz de tudo. Aí, Jesus está dizendo que os mansos são aqueles que são desenfreados na vida, que não têm limites. Mas agora, Jesus vai domá-los, ou seja, vai torná-los aptos a estar dentro do reino. Porque quem está dentro do reino não pode tomar extremos. Tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que saiba equacionar as coisas, uma pessoa que não perca a estribeira por qualquer coisa, é uma pessoa equilibrada. Aí Jesus vai dizer, eu vou lhe ensinar a ser uma pessoa de casa, que conviva, que viva e que sabe estar dentro do reino dos céus. É interessante, irmãos, que uma das passagens bíblicas falando sobre mansidão no Antigo Testamento é sobre a pessoa de Moisés. Mas antes de falar da mansidão de Moisés, o escritor vai falar de um acontecimento que houve. Por favor, Números capítulo 12. Versículos de 1 a 8, por gentileza. Números capítulo 12, versículos de 1 a 8. Veja que primeiro ele não fala de mansidão, vai falar de um complô. Vai falar de uma reunião secreta, porque Moisés não está nesta reunião. É interessante que as pessoas, quando querem nos prejudicar, sempre falam secretamente. Ninguém nunca chega na sua frente e diz assim, eu vou lhe prejudicar. Não diz isso. As pessoas fazem secretamente. E duas pessoas fizeram uma coisa secreta contra Moisés. Os dois irmãos, Miriam e Arão. Aí o texto diz assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Este verbo que está aqui, falaram, irmãos,
está justamente direcionado à pessoa de Miriam. Miriam é a mais velha. O perigo de um crente velho, muitas vezes, irmãos, é fazer coisas que os crentes novos não fazem. E Miriam é mais velha do que Moisés e de que Arão. Aí eles dois se juntaram por causa... A desculpa foi a mulher cuxita, irmãos. Aí eles disseram, porventura, veja, parece uma coisa bem simples, porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós. Aí a Bíblia diz, e o Senhor ouviu. Tudo que se faça contra alguém de Deus, sempre Deus ouve. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso protetor. Não precisa, pode ser aonde for. O Senhor sempre ouve. E quando Deus ouve, Deus desce. Aleluia! Aí pula de uma cena para outra. O escritor diz, e era o homem. Veja que ele diz homem. Ele não diz profeta, não diz legislador, porque esse homem aqui é o Enoche, o homem caído, imperfeito. Mas agora a presença de Deus na vida de Moisés torna-o manso. Aí diz assim, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se os irmãos se recordam, Moisés não era manso antes, não, Moisés era terrível. Êxodo capítulo 2, versículos 11 e 2. Moisés viu um egípcio humilhando um hebreu, e ele foi lá e matou o egípcio. Cavou a terra e escondeu, pensando que ninguém viu nada. Mas Deus pega Moisés e leva-o ao deserto de Midian. Para quê? Para treiná-lo, para domá-lo. E eu já falei aqui que a palavra deserto, dentro de um campo judaico, é o lugar da meditação. O que é que Deus faz? Quando tem alguém muito eufórico, Deus manda um deserto para domar e você fica calmo, calmo e calmo. Aleluia! Aleluia e aleluia. Não tem ninguém que nos dome, mas Deus doma. E lugar de Deus domar pessoas é no deserto. Aí Deus fecha uma porta, Deus tira uma oportunidade, Deus humilha, a pessoa fica manso, 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 manso. Aí Moisés passou 40 anos, ficou manso. Aí o Senhor vai falar com Moisés. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram os três. Quem saiu? Moisés, Miriam e Arão. Por quê? Porque Deus agora vai tratar com um homem manso e vai tratar com dois insubordinados. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus só pode tratar de pessoas, irmãos, mansas. Deus não tem propósito com quem é eufórico demais. Entenda o que eu estou falando, que não é controlado. Deus tem compromisso com pessoas mansas. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, a Shekinah de Deus desce e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. Aí
Vê que coisa profunda Deus diz. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é manso, que aprendeu, que me ouve, que é submisso, que ouve a minha voz. Ele é fiel em toda a minha casa. Eu com ele falo boca a boca. E ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a minha semelhança, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Salmo 37, por favor, versículos de 1 a 11. Salmo de número 37. Um salmo de Davi. Aprendamos com Davi. Vê o que Davi diz. Salmo de número 37, versículo de 1 a 11. Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera tão somente nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, ou por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem diz amém por isso? Jesus, irmãos, não só ensina, mas dá o exemplo também. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Onde estão os mansos nessa noite? Hoje diminuiu mais, meu Deus. Cuidado na saída aí para não se irritar com o trânsito, viu? Fique calmo. Meus amados, a ética do reino de Deus. O que Jesus, na verdade, vai discipular as pessoas, não é somente ensiná-las, mas é conduzi-las a fazer aquilo que é correto.
Então Jesus, ele tanto ensina como ele mostra, como ele faz. Jesus é um verdadeiro discipulador. Ele está ensinando a ética e ele vai mostrar, ele vai dar provas cabal que ele realmente, ele é o cumpridor do seu discipulado. Então ele faz, ele não só manda, ele vai. Ele não só diz, ele faz. Então ele tem poder. Ele não é como os escribas e fariseus, que dizia tanta coisa e não fazia. A pior coisa do mundo é você dizer uma coisa e a pessoa que diz não faz aquilo que está dizendo. É como um pai que ensina uma criança e o pai faz a coisa atropelada. Então isso não é ensino, irmão. A sustentação do ensino está na prática daquilo que se fala. Os antigos romanos diziam dissere, não probare e não dissere. Ou seja, dizer uma coisa, não provar o que disse, não disse nada. Você tem que dizer e tem que provar aquilo que está dizendo. Aí Jesus, ele ensinou, ele discipulou, ele mostrou, ele fez. Aí ele vai fazer um convite para todos aqueles que queiram aprender com ele, aprendam, né? Ele convida, quem quiser aprender, venha que eu ensino. Eu estou apto a ensinar. Aí no capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, Jesus diz, vinde a mim, o quê? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem diz amém por isso? O jugo para as pessoas era compreensível. O que é o jugo? O jugo é um implemento, irmãos, que tem duas cavidades, as pessoas colocavam nos animais. A Bíblia diz que não colocasse um boi com o jumento para trabalhar junto, porque são personalidades diferentes. Então o jugo, na verdade, é uma canga. Há uma palavra nas atas de casamento que as pessoas não levam em conta. Quando fala aqui, ó, o cônjuge é a pessoa que está debaixo do mesmo jugo. Ou seja, o marido e a mulher estão jungidos um no outro. Então está amarrado, está preso. As pessoas, quem casa, bota uma corda no pescoço. Não, quem casa, bota uma canga no pescoço. Então o homem está jungido com a mulher, irmãos. Ambos uma só carne. Se um pender para a direita, o outro vai. Se pender para a esquerda, o outro vai. Tem que dormir junto, tem que se levantar junto, tem que estar na mesa junto, compartilhar junto, ficar juntos felizes, dormir na mesma cama junto, está jungido, não pode mais sair. É por isso que só a morte, quando morria um animal, tirava uma parte do jugo e botava para lá para botar outro animal. Mas enquanto está vivo, você está jungido, que Deus uniu, não separe mais o homem. Aí Jesus vai dizer, se você quiser vir a mim, Jesus sabe que a gente é fogo, irmãos, a gente fica meio, a gente diz, você para estar junto de mim tem que estar debaixo do mesmo jugo. Jesus pega ele e amarra você nele, para ele sair juntinho de você, para ensinar você as coisas. Você quer, quem está jungido com Jesus, quando quer fazer alguma coisa que não me agrada, Jesus diz, eu estou aqui de lado, então cuidado, abra seu olho, né? Não faça isso não, que eu estou bem pertinho de você, não adianta, se você estiver jungido com Cristo. Então Jesus diz, quem quiser vir a mim, vinde a mim todos os que estão cansados, o fardo do mundo, a prostituição, as bebedeiras, noites mal dormidas, aquilo que falta no nosso ídolo. Jesus disse, se você está desse jeito, vinde para mim, que eu vou descarregar estas cargas e vou colocar um fardo que você pode carregar, porque eu que posso, vou lhe carregar juntinho de mim, e vou lhe ensinar para você ser manso e humilde de coração. Quem diz amém por isso? Quem dê a mão dos mansos aqui?
Amém. É por isso, irmãos, que a gente tem que estar juntinho de Jesus. Nós, quando estamos jungidos com Ele, debaixo do mesmo jugo, num português castiço e provençal, as pessoas sempre apresentavam um ao outro como cônjuge. Aqui está o meu cônjuge. Ou seja, aqui está a mulher que está jungida comigo, debaixo da mesma canga. A gente agora é uma só carne. Se ela for para o norte, eu vou para o norte. O problema de casamento desfeito é que eles não entenderam, irmãos, o jugo. Não entenderam. Aí um vão para o norte e outro para o sul. Não dá certo, irmãos. Casou, irmãos, está jungido, acabou-se. Não tem mais como Jesus pega um cadeado e bota e sacode a chave fora. E você nunca mais acha. Acabou, irmãos. Quem aceita Cristo como Salvador, a tranca do jugo só dá uma volta para a direita e não volta mais da outra volta. Se quiser ser a Cristo, a Ele. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um convite. Agora, se você quiser, tem que colocar o jugo em você e nele para caminhar, para ser feliz, para ver coisas boas, para aprender dele. Ele é manso, humilde de coração, e a gente vai encontrar descanso para nossas almas. Aí você dorme bem, você vive bem, você pensa nas coisas que são de cima, como foi lido aqui em Colossenses capítulo 3, se pois ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, aonde Cristo está. Glórias a Jesus. Que nesta noite o Senhor nos nome, faça senhores da casa. Nós somos crentes, a nossa ética é a ética do reino de Deus. E quem acredita, levanta-se e dá glória ao nome de Jesus.